Olá, suas maravilhosas, sejam bem-vindas ao nosso Entre as Panelas, aquele lugar que vocês já sabem, que a gente encontra uma força adicional para se cuidar, porque aqui desistir não é uma opção. Vamos aguardar o Instagram notificá-los que estamos ao vivo pra gente começar. Vamos lá. Enquanto isso, você que chegou agora, já clica nesse aviãozinho aqui e manda essa live para 10 amigas. 10 amigas que estão aí precisando daquela força adicional para recomeçar. Porque aqui vocês já sabem, né? Caiu, levanta, bora sapatear, bora fazer o que precisa ser feito. Vamos lá. Vamos lá, vamos começando. Bem-vinda, Jéssica. Vamos lá, gente. Olha só. Hoje eu vou falar com vocês sobre a foto que eu postei nos stories, tá? Ontem à noite. Mais uma vez a realidade bate a porta e eu acabo mudando o tema que eu vou falar com vocês, né? Porque a realidade sempre se impõe. Sempre se impõe. E vamos lá. O fato é que ontem à noite eu passei um dia bastante atribulada. Não, ontem, durante o dia, né? Eu passei um dia bastante atribulada e fui jogando o exercício para mais tarde. Para mais tarde, para mais tarde, para mais tarde. E chegou a noite, já eram 6h30, eu tava assim cansada, com um pouquinho de dor de cabeça. E aí eu falei, caramba, olha só, é agora ou nunca. É agora ou nunca. Ou eu vou, ou eu desisto de novo, né? E eu falei, não, aqui desistir não é uma opção. Então, o que eu fiz? Eu dei aquele grito do Ipiranga, né? Independência ou morte, troquei de roupa e fui fazer o exercício. Né? E vocês que estão chegando agora, tô contando o que foi que aconteceu ontem, que eu tirei aquela foto e postei nos stories pra vocês. Né? Então, no final do dia, eu fui fazer exercício. E aí, fui pra minha caminhada. Só que, gente, o que aconteceu? Na metade do treino, mais ou menos, começou a chover. E assim, a chuva foi apertando, e onde eu caminho é um lugar meio que um círculo. Então assim, não tem muito como eu encurtar o caminho pra... né, se eu desistir no meio do caminho, eu tenho que terminar a rota, não tem muito jeito. E aí, eu não tinha muito o que fazer, não tinha marquise pra eu me proteger, não tinha como eu adiantar, né, apertar o passo pra chegar no carro, encurtar o caminho pra chegar no carro. E o impulso imediato foi, assim, a única coisa que eu tinha ali pra fazer no momento que eu pudesse, assim, de alguma forma resolver minha questão era correr. E aí eu comecei a correr e o meu tornozelo começou a doer. Olha só, né? Na hora que ele doeu, obviamente, eu me lembrei que eu não podia correr, a realidade se impôs, então, a realidade da dor do meu tornozelo se impôs, a realidade da chuva, e eu pensei, caramba, né? Eu não posso correr, pra que eu tô correndo? Foi a pergunta que eu me fiz na hora. Vamos chegando, meninas, tô contando aqui como que eu tirei aquela foto ontem, o que aconteceu, né? Eu tava correndo, tava caminhando, na verdade, e começou a chover. Tô nesse ponto. E aí eu tive que tomar uma decisão. Eu comecei a correr, meu tornozelo começou a doer, e eu falei, caramba, pra que eu tô correndo se eu sei que eu não posso correr? E aí, vocês conhecem uma música que fala assim, uma música do Fala Mansa, que canta assim, você que tem medo de chuva, você não é nem de papel, muito menos feito de açúcar, ou algo parecido com mel. Eu adoro, né, eu sou forrozeira, adoro essa música, e aí na mesma hora veio na minha cabeça, eu falei, caramba, Ivana, é só chuva. Eu falei, você não é de papel. E aí eu voltei pro meu ritmo de caminhada, relaxada, curtindo o exercício de verdade, né? Curtindo o friozinho. E foi super gostoso. Foi gostoso de verdade. E quando eu cheguei no carro ensopada, eu tirei aquela foto e me deu muita vontade de vir falar com vocês sobre o que aconteceu comigo, né? Naquela coisa simples, assim, ordinária do dia a dia. Porque talvez você que tá aqui comigo ainda não tenha se dado conta de que você não é de papel. Você não é tão frágil, você não é tão fraca quanto muitas vezes você pensa que é. E foi essa sensação que eu tive ontem, né? A hora que eu consegui centrar, eu falei, gente, é só chuva, né? Veio essa música do Fala Mansa no meu ouvido e eu falei, mano, você não é de papel, relaxa, relaxa. E aqui tem 2 pontos que eu queria trazer pra vocês hoje. O primeiro é que, para e pensa se não é assim que acontece. A gente tem mania de chamar situações ordinárias do dia a dia de problema. A gente faz isso com muita frequência. E você tem que olhar se você
tá fazendo isso na sua vida ou não. Você tem que parar e olhar para isso. Então, primeiro, então, a gente tem mania de chamar de situações ordinárias do dia a dia de problema. E o segundo ponto que eu quero trazer para vocês é o seguinte: você não é de papel. A gente vai falar sobre essas duas coisas hoje. Então, o primeiro ponto que eu queria trazer é essa questão da gente chamar tudo de problema. Isso tira a nossa força de agir. Porque a gente sempre tem a impressão de estar lidando com algo maior do que a gente. Com algo que realmente é um gigante. E isso assusta e cansa muito a gente, mesmo que a gente ainda não esteja fazendo esforço nenhum. Só de olhar, a gente já fala, meu Deus, né? E aí, se é uma circunstância ordinária da minha vida, veja bem, é o que é. Eu tenho que aceitar. Não tem muito que eu ficar elaborando sobre isso, percebe? E aí, a minha situação de ontem poderia ter se tornado esse gigante na minha vida. Eu poderia ter me consternado muito com aquela chuva. Eu poderia ter praguejado, reclamado, não é? Mas aí, eu paro e penso, eu tenho uma sombrinha aqui? Não, não tenho. Tem uma marquise para eu me abrigar? Não, não tem. Eu consigo cortar o caminho para chegar mais rápido no carro? Não! Percebe? A resposta para as 3 perguntas era não. Então, veja bem, eu não tenho um problema. Percebe? Eu não tenho um problema para resolver. Eu tenho uma circunstância para lidar com ela. Tá chovendo e a solução não tem solução, porque não é um problema. É uma constatação da realidade. Está chovendo e eu vou me molhar. Eu não tenho o que fazer ali. Então, gente, são coisas completamente diferentes. Uma circunstância que eu tenho que lidar com ela e um problema que eu tenho que resolver. E não conseguir diferenciar essas duas coisas é motivo de muita neurose, de muito desgaste emocional, de muito desgaste de energia com coisas que não tem muito o que fazer. Percebe? Então, eu quero que vocês tenham essa clareza com relação a isso. Então, eu tô de dieta e tenho o aniversário da minha avó, isso não é um problema. É uma circunstância que você precisa lidar. Né? Eu preciso emagrecer, vou no aniversário da minha avó e chego lá e como que nem uma desesperada. Olha, aqui você tem um problema. Vocês conseguem ver a diferença dessas duas coisas? Da circunstância e do problema? Você precisava resolver uma questão, né? O que eu vou fazer no aniversário da minha avó. Isso era uma questão a ser resolvida. E você tomou uma decisão ruim. Percebe a diferença? O aniversário da avó em si não era um problema. Agora, o que eu vou fazer no aniversário da minha avó? Isso demanda você resolver. Você tomar uma decisão. E são coisas completamente diferentes. A maioria de vocês se consterna com o aniversário da avó. E fica presa ali na circunstância. E não traça um plano para a situação concreta e real que você precisa agir. Essa é a questão. Então, se eu preciso emagrecer, eu olho a comida e eu não consigo me conter, aqui eu tenho um problema. E eu tenho que dar o nome certo. O problema não é o aniversário da avó, ou a pizza que o marido pede no final de semana, insiste em pedir todo final de semana, ou o lanche no trabalho, o coffee break do trabalho. O seu problema não é isso. Não são essas coisas são circunstâncias da vida ordinária, que a gente vai acabar tendo que lidar com elas de um jeito ou de outro. É a normalidade acontecendo, é só isso. Agora, você não conseguir lidar com isso e se manter no seu objetivo, que é se cuidar, traçar um plano para aquilo que você quer, isso é um problema. Se é problema, o que a gente faz? Vamos lembrar lá das aulas de matemática? O que a gente fazia na aula de matemática? A gente resolvia problema. É muito simples. Então, nesse caso é isso. A gente tem que olhar para a vida, né? Se é um problema, eu tenho que resolver como um problema de matemática. Então, a gente precisa diferenciar. Primeira coisa, diferenciar circunstância de problema. Circunstância é o quê? A constatação da realidade de algo que não está no seu controle mudar. Então, por exemplo, se está chovendo, se está calor, se tem um lanche diferente no trabalho,
se eu tenho um chefe difícil, um marido difícil, se alguém morreu, alguém querido morreu, percebe? Ou até mesmo, vamos lá, o seu peso hoje, as suas limitações físicas e emocionais de hoje, isso é uma constatação da realidade. É como se fosse o terreno que você tem para poder começar a o quê? A arar a terra, a colocar a semente, a plantar, a aguar, a cuidar, para deixar aquilo crescer. Então, o terreno é a circunstância. É onde você vai precisar trabalhar. E aí, dependendo da circunstância que se apresenta, você vai precisar o quê? Olhar e falar, tá, essa terra tá seca, ela tá precisando de quê? De água. Eu posso resolver? Posso. Então, isso é um problema que eu preciso resolver. Agora, vamos lá. Se choveu demais e acabou com a plantação, isso é um problema? Não. Qual que é o problema? É eu pensar assim, o que eu vou fazer a partir disso? Quanto a isso, não tem que ser feito, já foi. Então, quando você olha para o seu peso hoje, para a sua situação emocional hoje, para suas limitações físicas hoje, e essa é a terra, é a circunstância que você tem. Para daí começar o quê? A enxergar o que você precisa resolver, o que disso está na sua mão resolver. Porque não adianta, gente, não adianta. Né? A gente não tem como voltar no tempo e mudar a realidade. A gente não tem como tocar a varinha na cabeça e emagrecer. Ou se tornar mais confiante, mais equilibrado. Isso não acontece. Não é assim que acontece. Então, você vai ter que lidar com essa circunstância e, a partir dela, cuidar dessa terra. Precisa aceitar. Olha, é assim que eu estou hoje. Mas é assim que eu estou. Isso pode ser mudado? Pode. Então, é um problema que eu tenho que resolver. Então, é aqui que muitas vezes, quando a gente está muito acima do peso e a gente se depara com certas limitações, com certas dificuldades, a gente olha e fala assim, eu tenho dificuldade de sentar no chão para brincar com as crianças, eu vivo cansada, eu tenho vergonha de colocar o maiô, de colocar um biquíni, eu tenho vergonha de tirar a roupa na frente do meu marido. Tudo isso está acontecendo, a gente tem que olhar, eu consigo resolver. Você tem que olhar para isso e entender que você consegue resolver. Dá para resolver. Aqui eu não posso me acomodar. Aqui cada um de vocês que está comigo não pode se acomodar. Porque são circunstâncias que podem ser transformadas. E aí, a gente tem que enxergar essa diferença entre circunstância e problema. Porque o problema é a constatação de uma realidade que está no seu poder transformar. Aqui está a grande diferença de uma coisa e da outra e a gente tem que saber a diferença. A gente precisa saber a diferença, tá? Então vamos lá, igual em matemática. Vamos colocar um problema. Maria tinha 3 bananas e queria dividir as bananas com 6 amigas. Então ela tem 3 bananas e ela quer dividir para 6 amigas. Quantas bananas como que Maria vai dividir as bananas? Pronto, isso é um probleminha de matemática, né? Bem corriqueiro, a gente se familiariza com ele. Vamos lá. Qual a circunstância da Maria? Qual a terra que a Maria tem para resolver essa questão? Ela tem 3 bananas para dividir para 6 amigas. Essa é a circunstância da Maria. Não tem como Maria mexer nisso. Ela tem 3 bananas e ela tem 6 amigas. E ela quer dar banana para as amigas. Percebe? E aí, qual é o problema? Como que Maria vai dividir 3 bananas para 6 amigas? Esse é o problema dela. Aqui, diante desse problema, o que ela precisa fazer? Ela precisa avaliar as possibilidades que ela tem, tomar uma decisão e executar. Então, ela pode olhar e falar assim, como que eu vou fazer essa divisão? Eu posso dar meia banana para cada um? Posso. Eu preciso dar todas as bananas? Ou eu posso ficar com alguma para mim? Entende? Ela pode perguntar assim, será que eu posso perguntar para alguma amiga minha? Às vezes alguma amiga não gosta de banana. Então, isso aqui são as possibilidades. Ela vai olhando o problema e vai ali pensando nas possibilidades que ela tem para resolver aquele problema.
E aí, depois que ela avalia, ela vai tomar uma decisão. Ah, eu vou dar meia banana para cada amiga. Pronto, ela tomou a decisão. E aí ela vai executar, vai dividir as bananas e vai distribuir. Dá para Maria mudar de ideia depois? Não, não dá, porque uma amiga já vai ter comida, a outra já vai ter pegado, já vai ter guardado, já vai ter dado para alguém às vezes. Não tem como Maria voltar e resolver de outra forma. Ela precisa seguir o plano até o final. Não dá para ela pegar de volta e querer distribuir de um jeito diferente depois. Porque uma amiga ou outra ficou chateada. Porque as coisas não saíram como ela imaginou. Não foi fácil como ela imaginou. Então, gente, olha só. Para resolver o problema, ela precisou avaliar, decidir a melhor forma de fazer e executar a decisão que ela tomou. Isso é bem simples. Isso é bem simples. Você tem o quê? Vários problemas com relação ao peso, com a alimentação, que demandam de você exatamente esse processo de Maria na resolução do problema de matemática. É o quê? É você avaliar as possibilidades que você tem, tomar uma decisão e mudar o comportamento, resolver. É isso. E eu vou te falar, esse problema que você tem com peso é tão simples quanto o de Maria. Agora, é claro que cada decisão que a gente toma impõe o quê? Uma consequência. E a gente tem que aprender a lidar com a consequência de uma decisão tomada e executada é essencial. Essencial. No nosso processo, o quê? De maturidade, de aumento de confiança, de equilíbrio emocional. Cada decisão vai impor uma consequência. E a gente precisa aprender a lidar com as consequências dessas decisões que a gente toma. Então, não existe só um caminho para você emagrecer, né? Existem várias formas, vários programas, vários profissionais, vários tipos de dieta. Eu, particularmente, eu sou adepta da normalidade na alimentação. Mas você precisa parar e olhar qual a melhor forma de fazer. O que você vai decidir? Você vai precisar tomar uma decisão e executar até o fim, até dar certo. Dividir as bananas e não olhar para trás. Aceitando o processo, aceitando as consequências que vão vir dessa decisão que você tomou. Isso faz parte do nosso processo de maturidade, de equilíbrio emocional, de confiança em si mesma, decidir executar. Como isso aumenta a nossa confiança? Quem aqui quer ser mais confiante? Quem aqui quer poder dizer algo e saber que, sem ter aquela segurança interna de que vai fazer? Eu vou acordar amanhã no horário e você realmente acordar no horário. Eu vou fazer exercício hoje, realmente fazer exercício. Eu não vou gritar com meu filho e realmente não gritar com meu filho. Eu vou seguir esse plano alimentar. Vou seguir essa dieta e realmente seguir a dieta até o final. Concluir os planos. Parar de levar essa vida nas ideias, no plano das ideias e começar a executar. Então eu não controlo se chove. Eu não controlo o outro. Eu não controlo o aparecimento de uma doença, ou alguém que morre, uma perda. Eu não controlo as circunstâncias, eu não controlo esse terreno. Agora, se eu identifico um problema e eu posso agir, eu tenho que agir. Eu devo agir. Então, gente, olha só, se eu tô doente, eu preciso ir ao médico, eu preciso tomar remédio, eu preciso fazer o tratamento. Eu posso abrir uma sombrinha quando chove, eu posso pedir um Uber, eu posso levar meu lanche para o trabalho, eu posso escolher não comer de maneira desesperada no aniversário da avó. Percebem isso? Com a consciência sempre de que você não é o papel. E esse é o segundo ponto que eu queria trazer para vocês hoje. Você é mais forte do que imagina para fazer o que precisa ser feito. Precisa o quê? Aumentar a sua confiança. A confiança em si mesma, acreditar. Esse é o segundo ponto. Você não é de papel e eu quero que vocês gravem isso. Gravem isso no coração de vocês. Para hoje, olha no espelho. Fala, Juliana, eu não sou de papel. Keila, eu não sou de papel.
Cremilda, eu não sou de papel. Você vai parar e olhar na frente do espelho e vai dizer para si mesma: eu não sou de papel. Então, muitas vezes, a única coisa que a gente precisa fazer é enfrentar essa circunstância, olhar para a terra e falar: tá bom, é você que eu tenho para trabalhar, é com você que eu vou trabalhar. Então, ali na hora que choveu, eu tinha 3 opções, né? Eu podia praguejar, reclamar, criar um tormento em mim. Eu podia correr, ou e acabar com meu tornozelo, ou eu podia fazer meu exercício caminhando na chuva, tranquila, fazendo o que precisava ser feito até eu conseguir chegar no carro. Então eu precisei avaliar as possibilidades que eu tinha, tomar uma decisão e colocar em prática. E emagrecer, gente, é a mesma coisa, é simples assim. Você não é de papel, não é. Por mais que essa vozinha insista em te dizer que você é, não, você não é tão frágil, você não é tão fraca quanto você imagina. Quanto essa vozinha dentro de você fica repetindo. Então, muitas vezes, o que faz você falhar ou nem começar é justamente essa falta de confiança em si mesmo. É achar que você é de papel. É o desespero na chuva, é o medo do que pode acontecer, é ficar sempre imaginando o pior cenário. Ah, eu vou me molhar, eu vou adoecer, eu vou entrar no carro molhado, o carro vai ficar fedorento, a chuva vai apertar, vai cair granizo. É isso que mata a confiança de vocês. E esses pensamentos impedem você de olhar para o processo com simplicidade. Com a simplicidade que ele tem. Você não é de papel. É só comida. Vocês têm que falar essas coisas para vocês. Veja bem, não é falta de comida, não é escassez de alimento, não é passar fome, não. É só fazer uma troca. Né? Deixar de comer uma coisa para escolher outra. Deixar de comer uma quantidade excessiva que vai me deixar até com falta de ar, para comer uma quantidade que vai me deixar satisfeita. Você consegue. Você pode ter certeza, você consegue. É um problema. Se é um problema, tem solução. Tá na sua mão resolver. Você dá conta. Porque você não é de papel. Não é. Eu tô aqui pra você, eu tô aqui pra ajudar você justamente a enxergar isso no seu processo de autocuidado. O seu emagrecimento com essa simplicidade que o processo tem. É simples, gente. Então eu vou repetir. É um problema? É. Então você consegue resolver. Você dá conta. Você não é de papel. E eu tô aqui pra te ajudar. Eu tô aqui pra te ajudar. E a gente encerra por aqui hoje. Se você gostou dessa live, deixe seu comentário para eu saber que você passou por aqui, combinado? Um beijo grande, fiquem com Deus e ao trabalho!